Olá, cursistas! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer e um desafio dividir essa disciplina com vocês. Eu sou Luciana Canário Mendes, sou graduada em Pedagogia, com mestrado e doutorado na linha de pesquisa em Educação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus de Vitória da Conquista. Sou professora do Instituto da área de Didática e Fundamentos da Educação. Ministrarei para vocês a disciplina Prática de Ensino 4, Ensino-Aprendizagem de Computação, do curso de Licenciatura em Computação do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, via Universidade Aberta do Brasil. Vamos conhecer o nosso plano de ensino? A nossa disciplina tem como ementa a aplicação de situações de ensino-aprendizagem em ambientes virtuais de aprendizagem nas escolas. Para atender essa ementa, nós traçamos como objetivo geral instrumentalizar o aluno para o desenvolvimento de uma proposta metodológica do ensino-aprendizagem de computação e como objetivos específicos compreender os principais conceitos e a contextualização histórica da informática na educação, identificar as principais teorias de aprendizagem e apropriação das novas tecnologias de informação e comunicação, identificar as metodologias e recursos que estimulem a aprendizagem significativa do uso do computador como recurso pedagógico, planejamento e avaliação da aprendizagem. Trouxemos também como objetivo específico reconhecer as concepções, tendências e desafios das tecnologias na formação docente, de forma a percebê-las como fundamentos para a formação crítica. Destacamos que a nossa disciplina tem carga horária de 60 horas, por isso teremos 4 encontros. Para atender esses objetivos, nós traçamos como unidades didáticas, 4 unidades didáticas, porque são 4 encontros. Na primeira unidade, a gente vai falar um pouco da informática na educação, os conceitos mais básicos. Na segunda unidade, as tecnologias de informação e comunicação, trazendo um pouco da contextualização histórica e alguns dispositivos legais e também curriculares, a exemplo dos PCNs. Na unidade 3, os recursos tecnológicos e o papel do professor enquanto mediador pedagógico. E, por fim, a gente vai apresentar um pouco da formação docente, as tecnologias de informação e comunicação, alguns dilemas e algumas perspectivas. Como metodologia, a gente vai ter a apresentação dessas videoaulas, intervenção e prática, seminários e encontros presenciais, participação nos fóruns, debates no AVA e nos encontros, participação também em fóruns de discussão. Planejo oferecer a vocês um espaço de interação comigo na modalidade de chat, com data e hora marcada, para que possamos nos comunicar diretamente na tentativa de dirimir dúvidas e esclarecer o que for necessário, para que vocês possam encaminhar livremente para a disciplina. Mais uma vez, conto com vocês, com energia e disposição. Nesta unidade didática, iremos discutir a informática na educação, alguns conceitos básicos das tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TICs. Para atender essa demanda, a gente vai trazer um pouco das questões mais conceituais. O mundo atual é marcado por uma série de mudanças que estão afetando o modo de ver, de viver, ser e de pensar o homem. Esse movimento, cujo lado mais explorado e comentado, é denominado de globalização. Vem se acirrando e acelerando nas últimas décadas. Esse processo tem ocorrido em paralelo ao avanço tecnológico, mais intrinsecamente associado à evolução das tecnologias de informação e de comunicação. A sociedade do século XX e início do século XXI vive mudanças de grandes transformações, vive momentos de grandes transformações. O tempo já tem o mesmo significado. As distâncias já não representam mais limitações significativas para a comunicação e intercâmbio entre as pessoas e as sociedades. Para começar, precisamos esclarecer alguns conceitos que, a nosso ver, é de fundamental importância, especialmente o conceito que trazemos agora, que é o conceito de educação. A educação é fundamental, pois deve proporcionar ao ser humano o seu desenvolvimento integral,
tanto que no que se refere aos conteúdos curriculares historicamente acumulados, como já dizia Saviani, bem como sua formação para o convívio em sociedade e atendimento a essas demandas. Lembremos também do livro de Carlos Brandão, O que é Educação, ao passo que a técnica se constitui como um conjunto de regras compendiadas externamente que indicam como determinada atividade deve ser realizada. A técnica implica sempre repetitividade, e quando uma técnica deriva do conhecimento científico, ou seja, quando ela se fundamenta em princípios cientificamente estabelecidos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade, denomina-se então tecnologia. Esse conceito nós buscamos lá em Saviani, 2011, página 139, que constará nas referências bibliográficas. A engenharia, por exemplo, é uma tecnologia derivada das ciências físico-matemáticas, do mesmo modo que a medicina é uma tecnologia baseada nas ciências biológicas. O conceito, então, supracitado de tecnologia surgiu na Grécia, e os termos técnica, que significa arte ou destreza, e logos, palavra, fala, significa a finalidade das artes. Desta forma, tecnologia é um fazer concreto, fruto da razão, trata dos processos de adaptação ao meio, propondo soluções aos problemas através de estratégias de revolução. A ciência trabalha questionamentos. A segunda, os desafios a serem vencidos. Em resumo, a ciência tem a ver com o que é e a tecnologia o que há de ser. No entanto, embora didaticamente separadas, são duas instâncias de conhecimento que se complementam. A tecnologia, então, é resultado direto do avanço da ciência. Por isso, entre a tecnologia e a educação está implícita a ação da ciência. Portanto, a ciência está para o conhecimento, que está para a educação, que está para a ciência, e assim por diante, um fenômeno contribuindo para o outro, como a gente tem demonstrado aí na imagem. Complementarmente, Vanichenski, uma das maiores autoras pesquisadoras da relação entre ciência e tecnologia, e essa tecnologia para a educação, destaca que o conceito de tecnologias engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, suas formas, seu uso, suas aplicações. Há que se destacar que muitas tecnologias ao nosso redor não são máquinas, como, por exemplo, as próteses, os óculos, as dentaduras e os medicamentos. Fruto de descobertas para os quais contribuem os estudos de muitos cientistas das mais diversas áreas, são tecnologias também que nos auxiliam. A ciência trabalha com os questionamentos e as tecnologias com os desafios a serem vencidos. Segundo essa autora, as tecnologias estão em todo lugar, já fazem parte das nossas vidas. As nossas atividades cotidianas mais comuns, como dormir, comer, trabalhar, nos deslocarmos para os diferentes lugares, etc., são possíveis graças às tecnologias a que temos acesso. Elas estão tão próximas e presentes que nem percebemos mais que são coisas naturais. Tecnologias que resultaram, por exemplo, em lápis, canetas, louças, giz e muitos outros produtos, equipamentos e processos que foram planejados e construídos para que possamos ler, escrever, ensinar e aprender. E aí a gente precisa retomar uma citação do autor chamado McLuhan, que ele afirma que as tecnologias se tornam pouco visíveis quanto mais elas se tornam familiares. À medida que incorporamos o uso de tecnologias na vida cotidiana, já não nos preocupamos tanto com o seu uso. Elas se tornam invisíveis, já não nos causam tanto estranhamento. Foi assim, por exemplo, com os automóveis, com os televisores, os celulares, os vídeos e tantas outras máquinas das quais dominamos o seu funcionamento, atribuindo-lhes o valor relativo de uso, de acordo com as nossas possibilidades e necessidades. É preciso destacar também
que o termo novas tecnologias deve ser utilizado quando se tratar de questões técnicas e pelas estratégias de apropriação e uso. Estaremos nos referindo principalmente aos processos e produtos relacionados com os conhecimentos provenientes da eletrônica, da microeletrônica e das telecomunicações. Então, as novas tecnologias, esse conceito de novas tecnologias, eles são sempre evolutivos, ou seja, estão em permanente transformação. Caracterizam-se também por terem base imaterial, por serem de base imaterial, o espaço de atuação sempre é virtual, por isso a televisão, as redes digitais, a internet, dentre outras. Keynes que adverte que o adjetivo novas vem sendo esquecido e todas as tecnologias são chamadas de TICs, independente de suas características. Cada uma, no entanto, tem as suas especificidades. É o que veremos a seguir em um conceito mais abrangente, que é o das linguagens, com que as tecnologias e as novas tecnologias se expressam. Então, apesar da gente saber desse novo adjetivo, novas tecnologias, muitas vezes, ou por vezes, a gente vai utilizar mais o termo TICs do que novas tecnologias. Da mesma forma, existem outras tecnologias que não são ligadas diretamente a equipamentos e que são muito utilizadas pela raça humana, desde o início da civilização. A exemplo da linguagem. A linguagem é um tipo específico de tecnologia que não necessariamente se apresenta através de máquinas e equipamentos. A linguagem é uma construção criada pela inteligência humana para possibilitar a comunicação entre os membros de um determinado grupo social. A apreensão e uso dos conhecimentos através da linguagem falada é a forma mais antiga e a mais utilizada pelos homens em todos os tempos. É a linguagem básica dos meios de comunicação mais populares, a exemplo do rádio e da televisão. É também a forma de apresentação e de ensino mais utilizada, a exposição oral. Vários são os autores que consideram que a nossa primeira tecnologia foi, inclusive, a linguagem falada. O homem transita culturalmente, mediado pelas tecnologias contemporâneas, que transformam a sua maneira de pensar, de sentir, de agir, a depender das circunstâncias históricas e sociais que vivencia. Lyotard destaca que atualmente a tecnologia é um desafio que se impõe à espécie humana e a única chance para conseguir acompanhar o movimento do mundo é adaptar-se à complexidade de que os avanços tecnológicos impõem a todos indistintamente. Essas mudanças refletem, por sua vez, na organização e na natureza do trabalho e na produção e consumo de bens. Keynes que destaca que esse é o duplo desafio da educação, ou adaptar-se aos avanços das tecnologias, ou orientar o caminho dos educandos para o domínio e apropriação crítica desses novos mecanismos. E aí a autora vem destacando, inclusive, a questão da formação docente, que a gente vai tratar na unidade posterior. No capítulo 2, intitulado Tecnologias também servem para informar e comunicar, a autora discorre sobre as tecnologias para a produção e propagação de informações. E ainda sobre as novas tecnologias de comunicação e informação, conceituando-as por meio da linguagem oral, a linguagem escrita e a linguagem digital. E é isso que traremos a seguir. A linguagem falada ou a linguagem oralizada é a mais antiga forma de expressão. É uma construção particular de cada agrupamento humano, por meio de signos comuns de voz que eram compreendidos pelos membros de um mesmo grupo social. As pessoas se comunicavam e aprendiam. A fala possibilitou o estabelecimento de diálogos, a transmissão de informações, avisos e notícias. Na sociedade contemporânea, especificamente nas escolas, professores e alunos usam preferencialmente a fala como um recurso para interagir, ensinar e, inclusive, verificar a aprendizagem. Em muitos casos, o aluno é o que menos fala.
a voz do professor, a televisão e o vídeo, e outros novos tipos de equipamentos narrativos, e é embasada desde os tempos mais remotos na memorização, na repetição e na continuidade. Lembremos do livro A Tradição Inventada, que fala dessa questão de transposição da tradição ser repassada somente pela oralidade. A autora traz também a linguagem escrita. Essa linguagem, ela foi criada, seu uso... Parou. A autora traz também a linguagem escrita. A criação e o uso da escrita como tecnologia de comunicação surge quando os homens deixam de ser nômades e passam a ocupar de forma permanente um espaço determinado, onde praticavam inclusive sobretudo a agricultura. A temporalidade prevista da plantação e da colheita interfere na criação de suportes para a escrita. Segundo o autor francês Pierre Lévy, a própria origem da palavra página varia de pagos, o campo arado e preparado para o plantio. A disposição das linhas na página estaria também ligada à simetria do campo cultivado. Ao contrário das sociedades orais, onde predominavam a repetição e a memorização como forma de aquisição de conhecimentos, na sociedade escrita há necessidade de compreensão do que está sendo comunicado graficamente. Os primeiros registros gráficos do pensamento humano foram encontrados em materiais como paredes de cavernas, ossos, pedras e peles de animais. Muitos outros materiais foram utilizados como suporte para a escrita antes da invenção, inclusive, do papel. Os egípcios criaram um tipo especial de papel chamado de papiro, que pelo seu uso generalizado acabou por também denominar o tipo de documento que neles era escrito. Um outro tipo caro e raro de papel, o pergaminho, feito de pele de ovelha, era utilizado por nobres e senhores ricos para registros dos seus bens. O papel, como conhecemos hoje, foi inventado apenas há 2000 anos atrás pelos chineses, a partir da cortiça da amoreira. Em meados do século XIII, na Itália e Espanha, iniciaram a fabricação do papel, como conhecemos hoje. A disseminação da produção do papel na Europa estimulou a escrita e a impressão de livros. Muitas foram as formas de impressão gráfica que surgiram. A partir daí se dá a autonomia da informação. Já não há necessidade da presença física do autor ou do narrador para que um determinado fato seja comunicado. A escrita reorienta a estrutura social, do qual são excluídos todos os iletrados ou analfabetos. A tecnologia escrita, interiorizada como comportamento humano, interage com o pensamento, libertando-a da obrigatoriedade de memorização permanente, conforme nós estudamos anteriormente na importância da linguagem falada. Essa disseminação da escrita foi propiciada também, a gente precisa destacar, pelo desenvolvimento da imprensa. A autora Vanicensky também traz a linguagem digital, que é a terceira linguagem, está articulada com as tecnologias eletrônicas de informação e de comunicação. A linguagem digital é simples, baseada em códigos binários, por meio dos quais é possível informar, comunicar, interagir e aprender. É uma linguagem de síntese, que engloba aspectos tanto da oralidade quanto da escrita nesses novos contextos. Ela rompe com as formas narrativas circulares e repetitivas da oralidade e com o encaminhamento contínuo e sequencial da escrita, e se apresenta como um fenômeno, então, descontínuo, fragmentado e, ao mesmo tempo, dinâmico, aberto e veloz. Tem como base os hipertextos, que são sequenciais em camadas de documentos interligados, que funcionam como páginas sem numeração e trazem informações variadas sobre determinado assunto. O hipertexto é uma evolução do texto linear na forma como conhecemos.
Se no meio deste encadeamento de textos houver outras mídias, por exemplo, fotos, vídeos, sons, etc., o que se tem é um documento multimídia, ou como é mais conhecido, a hipermídia. Hipertextos e multimídias ou hipermídias reconfiguram as formas como lemos e acessamos as informações. O que se observa, então, é que a tela do computador, como suporte digital de escrita e de leitura, abre-se como um grande caleidoscópio virtual que permite ao leitor uma infinidade de possibilidades de leitura a partir de escolhas guiadas pelos seus próprios interesses e necessidades. Assim, enquanto a dimensão do texto no papel é definida, determinada, onde se identificam claramente o começo e o fim, a escrita informatizada ou o hipertexto ou a hipermídia, ao contrário, tem a dimensão que o leitor lhe der. O começo é indicado pelo primeiro clique na tela do computador e seu final dependerá da iniciativa do leitor, quando este já se sentir suficientemente informado. A convergência das tecnologias de comunicação e informação para a configuração de uma nova tecnologia, que é a digital, provocou mudanças radicais. Por meio dessas tecnologias, é possível representar e processar qualquer tipo de informação. Nos ambientes digitais, reúne-se a computação, que é a informática e suas aplicações, comunicações, que é a transmissão e recepção de dados, imagens, sons e etc., e os mais diversos tipos, formas e suportes que estão disponíveis em conteúdos, livros, filmes, músicas e textos. É possível articular telefones celulares, computadores, televisores, satélites, etc. Por eles, fazer circular as mais diferentes ou diferenciadas formas de informação. Também é possível a comunicação em tempo real, ou seja, a comunicação simultânea entre pessoas que estejam distantes em outras cidades, em outros países, ou mesmo viajando no espaço. A confluência das tecnologias, o ensino híbrido. Um único e principal fenômeno tecnológico, a internet, possibilita a comunicação, então, entre pessoas entre os mais diferenciados fins. Fazer negócios, aprender juntas, desenvolver projetos e pesquisas e etc. Graças às articulações entre informática e telecomunicações, é possível hoje, por meio de redes de cabos, satélites, fibras, o intercâmbio entre pessoas e máquinas a qualquer tempo, em qualquer lugar. Keynes que apresenta exemplos concretos de inovações tecnológicas, destacando as mudanças que ocorrem socialmente, nas relações econômicas, nas relações políticas, financeiras, educacionais e culturais, resultantes do uso intensivo das tecnologias digitais. Dentre os exemplos, a gente traz duas possibilidades. As redes, que mais do que uma interligação entre computadores, são articulações gigantescas entre pessoas conectadas com os mais diferenciados objetivos. A internet é o ponto, então, de encontro e dispersão de tudo isso, chamada de redes das redes. A internet é o espaço possível de integração e articulação de todas as pessoas conectadas com tudo o que existe no espaço digital, ou chamado ciberespaço, que tem como características a interatividade digital e é fruto desse avanço tecnológico. Segundo Manuel Castells, o processo que ocorre nesse novo modo de desenvolvimento pelas redes é caracterizado por 3 estágios. O primeiro, a automação das tarefas, que é a racionalização, então, desses processos existentes. O segundo, a experimentação de usos, são as inovações. E a reconfiguração de aplicações, que seria, então, a implementação desses novos processos, criando novas tarefas. Como a matéria-prima fundamental das tecnologias é a informação, cada novidade tecnológica pode se tornar instantaneamente a matéria-prima para o próximo ciclo de desenvolvimento. Temos também a televisão digital. É uma inovação tecnológica
e garante ao telespectador alta definição de imagem e de som. Sua transmissão pode ser tanto via terrestre, através de ondas de rádio de frequência por satélite, cabo ou internet. Articulada à internet, esse sistema utiliza conexões de alta velocidade para transmitir os sinais digitais. Entre suas vantagens estão a coexistência automática das tecnologias já conhecidas de internet, web, e-mail, etc., com envio de vídeo e áudio das formas de recepção da televisão. Proporciona, assim, a transmissão de maior quantidade de conteúdo por uma mesma frequência, com alta qualidade, como eu disse, na imagem e no som. Diante do exposto, percebemos que a velocidade das alterações no universo informacional exige, então, atualização permanente. E isso incide na nossa forma de pensar e fazer a educação. Claro que esse também é um grande desafio para a gente educador. Feitas essas considerações, encerramos a nossa primeira aula de prática de ensino 4. Para aprofundamento teórico, proponho a vocês uma discussão em grupos de até 5 colegas em torno da seguinte questão. Vejamos a charge apresentada aqui. Pela charge, nós podemos ver um diálogo entre uma professora e um aluno, que ele fala: não pude fazer os trabalhos de casa porque o meu computador tem um vírus, assim como todos os meus lápis e caneta. Lembrem-se de acessar a aula virtual, participar dos fóruns e chats e não se esqueçam também de postar as suas dúvidas. Toda essa discussão está prevista também no caderno didático. Desejo a vocês uma excelente semana e ótimos estudos.